Salve família, salve tropa, marcha nos progressos, estamos de volta mais uma vez com vídeo de análise, reflexão, troca de ideia, meditação e tudo que é de bom aqui neste canal, beleza? Sejam todos bem-vindos, principalmente se você é novo por aqui, primeiro vídeo seu aqui, caiu de paraquedas, seja bem-vindo, depois aqui fica à vontade para assistir nossos outros vídeos, para você entender a proposta do nosso conteúdo, que não é só ouvir música, né, tal, fazer reação, não, é trocar uma ideia em cima da letra que os manos sempre sugerem aqui pra gente, beleza? E a música que a gente vai ouvir, reagir, assistir o clipe aqui é do Mano Israel Rap. Eu tô aqui, ó, camisa e boné Israel Rap. Tamo junto sempre. Igreja dos Crentes, eu já assisti, obviamente, eu deixei lá já salvo pra que quando saiu, né, eu já tava lá ligado e a música é boa demais, mano. Então a gente vai assistir junto essa música, pô, mano, muito boa mesmo essa música. Eu já tinha escutado ele cantando uma préviazinha há muito tempo atrás, falando que iria gravar ela e pelo que eu ouvi, eu já tinha gostado demais, eu tava ansioso pra ouvir essa música. E saiu aí e a gente vai estar assistindo, ouvindo e depois a gente troca uma ideia. Beleza? Mas antes, peço para vocês, inscreva-se no canal, curta, comenta, compartilha, deixa aqui nos comentários opiniões, sugestões, trocas de ideia, testemunho, o que vocês quiserem. Deixe também pautas, conteúdos, sugerem conteúdos aqui, porque é muito importante a interação com vocês. Isso fortalece demais o nosso canal, tá? E também peço para vocês ativarem as notificações, clicando, ó, no sininho. E todas as vezes que os nossos vídeos saírem na segunda, quarta e sexta, 11h15 da manhã, vocês serão notificados. A gente ainda é pequenininho, né? Então já sabe que o YouTube não entrega tanto assim, mas com as notificações ativadas, vocês automaticamente receberão o nosso conteúdo. Assim também as lives surpresa, vídeo extra, também vocês vão ser notificados. E quem quiser, faça parte do nosso canal no WhatsApp, tá aqui na descrição o link e na tela vai aparecer o QR Code. É um canal no WhatsApp, não precisa de pagar, de nada, de ser membro, não. É só ir lá e seguir a gente, porque todo domingo à noite eu posto a lista dos vídeos que sairão no decorrer daquela semana. Então, quem tá lá sabe antecipadamente dos vídeos da semana. E quando tiver alguma informação extra também, eu vou postar lá, tá bom? Quem quiser ser membro, aí sim, clica aqui para saber as informações. E caso apareça o botão hype aí para vocês, que fica aí próximo aos comentários, né? Um botão escrito hype. Clique em hype que vocês irão hypar o nosso conteúdo. O YouTube fez isso para os criadores de conteúdo menores, né? Para ajudar a impulsionar os vídeos, o conteúdo, o canal também. Então vocês hypando o nosso canal, vocês estarão nos ajudando. Não precisa de pagar não, tá? Todo mundo tem 3 hype por semana para hypar os vídeos do canal dos criadores que vocês gostam. Então é gratuito, a não ser que as pessoas comprem a mais, mas todo mundo tem direito a 3 hype por semana. Então vamos logo lá reagir a essa música do Mano Israel, que tá boa demais, beleza? A Igreja dos Crentes, em 1, 2, 3, foi! E aí, Israel, você não tá curtindo o rolê? O que tá pegando, mano? Que cara é essa? Ei, mano, me leva mal não, eu vou meter o pé mesmo. Sério, mano? Esse ambiente aqui não é pra mim, não. O que foi, cara? A caminhada agora é outra. O que, mano? Me explica, o que tá acontecendo? Você quer saber mesmo, irmão? Quero sim, mano. É o seguinte, não tô vendo mais graça nesses rolê, tô me sentindo diferente. Já não curto tanto umas paradas que eu amava fazer antigamente. Eu pecava e não me importava, continuava tranquilamente. Eu não era assim, mas eu percebi que eu comecei a ficar assim depois que eu fui na Igreja dos Crentes. Mano, Deus falou comigo com o pastor pregando fervorosamente. Eu vi na real foi que eu sou um pecador, que eu preciso arrepender imediatamente. Deus amou tanto esse mundo, deu seu filho gratuitamente, pra que todo aquele que acredita em Jesus não pereça, mas possa viver eternamente. Glória a Deus. Faço parte de um remanescente que não se conforma com os padrões desse mundo, mas se transforma renovando sua mente. Cansei de ser inconsequente, viver pra mim mesmo é muito incoerente. Só a vontade de Deus é que é boa, agradável, perfeita, mano, experimente. Eu confesso que eu tinha um certo preconceito com algumas questões nas igrejas dos crentes, mas conheci uns irmãos que são tão coração que, mano, constrange a gente. O Mano Fabinho, o Pastor Dieguinho, Black lá em São Paulo recebeu a gente. Supremacia cristã no Sergipe com Pastor Leandro e seus linha de frente. Eu lembro que na infância minha mãe ia pra igreja
igreja levava até peça de roupa da gente. Ela tinha um caderno de oração que era pra intercessão com a foto dos parentes. Deus começa nos pais, Desapega, continua nos seus descendentes. doido. Como que eu seria diferente? Desde menor consagrado e marcado na testa com azeite. É, mano, na moral mesmo, eu agradeço a Deus, cara, pelo privilégio de ter sido alcançado pelo favor dele, através da igreja dele nessa terra. E hoje, mano, eu também faço parte desse corpo, do corpo de Cristo. Se liga. Somos todos membros de um mesmo corpo, se edificando mutuamente. No corpo todo membro é importante, tá na ligado. igreja não há lugar pra prepotente. Se o membro fora do corpo exatamente. morre, na igreja não é diferente. Jesus Cristo é videiro e fora dele o galho seca e nunca mais dá fruto novamente. Eu tô sempre na igreja dos crentes, não vou só esporadicamente. Deus me deu foi uma grande família, tenho vários irmãos em vários continentes. Toda a terra cante ao Senhor, louve o nome Em do todo que vive continente, eternamente. Deus. Quem tem ouvidos ouça atentamente o que hoje o Espírito diz à igreja dos crentes. Glória a Deus, Cê tá doido. Welcome to the church, my brothers and sisters. There is power in the name of Jesus. Welcome to the church. Seja bem-vindo à igreja do Senhor. Existe um lugar à mesa, preparado com a Welcome to the church. Seja bem-vindo à igreja do Senhor. Pessoas iguais a mim, iguais a você que Jesus salvou. Welcome to the church. Seja bem-vindo à igreja do Senhor. Existe um lugar à mesa, preparado com amor. Welcome to the church. Seja bem-vindo à igreja do Senhor. Pessoas iguais a mim, iguais a você que Jesus salvou. Uma só fé, um só batismo, irmão, um corpo só. É isso aí. Uma só esperança, um corpo só. Unânimes no mesmo propósito. Seja bem-vindo à igreja. Welcome to the church. Muito bom, velho. Você tá louco. Glória a Deus, agradecido. Ai, ai, ai. Muito bom, né, mano? Você tá louco. A igreja do Senhor, existe um lugar à mesa. Cara, muito bom, mano. Muito bom, muito bom. Welcome to the church. Seja bem-vindo. Vamos lá, pessoal, que essa música é boa demais, vai. Muito bom. Você tá doido. Vamos lá que a gente vai trocar uma ideia, beleza? Partiu? Então é isso, pessoal. Igreja dos Crentes. É nóis. Mano, muito boa a mensagem, eu gostei demais. Porque fala da missão da igreja, fala do propósito da igreja também, tá? Lembrando que a gente vive numa era muito conturbada, em que as pessoas estão usando a fé, estão usando a igreja para ganhar dinheiro, para ganhar status, fama, tá? Ganhar tudo que você pensar, mas isso sempre aconteceu a partir do momento que a igreja se estabeleceu na terra. Historicamente, os apóstolos já começaram a combater falsos mestres, falsos pastores que tentaram usurpar a palavra de Deus para algum benefício, ou meramente só para ser instrumento do diabo mesmo na igreja. É histórico, tá? Histórico. O que a gente vive aqui não é nada é novo, tá? São heresias velhas com roupas novas, cara. São roupas mais sofisticadas, mais atuais, mas são as velhas práticas. E aqui o Mano Israel deixou claro que nós somos a igreja, o corpo de Cristo, que nos ajudamos mutuamente, um carregando as cargas dos outros. A igreja é o local onde a gente acolhe as pessoas, a gente chora com quem está chorando, a gente fica feliz com quem está feliz. E com isso a gente vai propagando a mensagem do evangelho deixado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos uniu com uma aliança do sangue dele. Nós somos aqueles que acreditamos no mesmo Senhor, no mesmo batismo. E essa igreja está aqui, por mais que existem diversas pessoas utilizando da fé e que isso acaba manchando o nome de Deus, manchando a igreja. Existem pessoas fiéis, existem remanescentes, pessoas que permanecem firmes. E como aconteceu no Antigo Testamento, Israel estava perdido, Elias achou que estava sozinho, mas calma, tinha 7.000 ainda, tinha milhares ainda que não havia se rendido, não havia se desviado.
E existem essas pessoas nos dias de hoje. Existem igrejas sérias, pastores sérios, que não pensam em lucro, não estão pensando em dinheiro, estão pensando em vidas. Eu conheço diversos pastores que estão na obra de Deus por amor a Deus, por amor às pessoas, pessoas que foram transformadas e que hoje querem transformar e levar essa mensagem de transformação para as pessoas. Porque a igreja está aqui para isso. E é engraçado que hoje há uma briga, né? Às vezes também por erros nossos, por às vezes deixarmos a desejar em diversos aspectos, diversas denominações com diversos pensamentos, dogmas, e que às vezes alguns ou outros são um pouco mais fechados, sabe? Mas eu sempre vi a igreja como um lugar que sempre teve todo quanto é tipo de pessoa. Pessoas que tiveram um passado caóticos. E eu vi esses dias na internet uma pessoa falando, porque a pessoa que teve uma vida depravada quando ela tá na igreja, ninguém mais considera ela, leva em consideração quem ela foi. Mentira! Eu sou da igreja desde a minha infância, então eu conheci diversas pessoas, diversos passados, diversas histórias, uma pior que a outra. E quando foram para a igreja, encontraram Jesus, foram para a igreja, tiveram uma vida transformada, passaram a ser pessoas de valor. Eu posso até dar um exemplo aqui. Reverendo Augusto Nicodemos, ele diz que teve uma vida extremamente depravada antes de ter um encontro com Jesus. Hoje, quem é Augusto Nicodemos? Quem é que fica levantando a voz contra Augusto Nicodemos, dizendo que quem é ele para falar alguma coisa? Não, isso é mentira, cara. Você tá ligado? Eu não conheço lugar mais inclusivo, mais diverso do que a igreja. Ninguém tá ali pra julgar quem já foi uma garota de programa, quem já foi um traficante, quem já fez aborto. Eu digo, a igreja é o lugar que sim, a gente diz, pecado é pecado, errado é errado. Mas o pecado tem perdão. É isso que a gente prega. Por mais o pior ser humano que a pessoa foi, a gente acredita que ela possa ter uma chance quando ela encontra com Jesus. Porque Jesus transforma todos os tipos de pessoas. E nós somos esse corpo de Cristo. Cada membro com a sua função, cada parte do corpo com as suas especificidades, mas que estamos fazendo parte junto de um corpo, a qual Jesus é o nosso cabeça. Jesus é aquele que nos dá a ordem, como o cérebro, que distribui informações, distribui para o nosso corpo inteiro. Jesus é aquele que guia a igreja. E por isso, não existe lugar melhor do que comunidades sinceras que estão pregando o verdadeiro evangelho de Jesus. Com pastores sinceros que não tem nenhum objetivo a não ser o céu. E tudo isso que dizem contra a igreja, que ficam usando esses grandes pastores falsos profetas para defamar a igreja de Jesus, eles são a minoria. A minoria. Eu faço parte de uma igreja, por mais que a gente tenha denominações diversas, nós acreditamos num corpo, tá? Porque esse corpo de Cristo se manifesta nessas denominações. Estão manifestadas nesses nomes. Mas eu cresci em um corpo que eu olho nas diversas manifestações que o corpo de Cristo tem nessas denominações, e eu fico maravilhado, porque eu olho para a igreja mais simples que tem, pode ser no topo do morro da maior favela que existe. Lá existem pessoas que tiram um pouco que tem para dar para aquele que não tem absolutamente nada. Pessoas que estão passando por momentos difíceis, mas que olham para o seu irmão que está no momento pior ainda e que chora com ele e que ajuda ele a vencer o vício, a luta, que ajuda ele a vencer as doenças, a depressão. Você tá ligado, mano? Existe essa igreja e eu vejo ela todos os dias. Porque eu faço parte dela, mano. Eu faço parte. E muitas pessoas que usam diversas coisas que nos acusam, que acusam a igreja de Jesus, assim como o Mano Israel Rap cantou aqui, que tinha diversas coisas contra, mas quando fez parte, quando conheceu pessoas, ele viu a verdadeira igreja de Cristo manifestada. Porque muitas vezes a gente só ouve exemplos ruins dessas pessoas que a mídia divulgam. Mas a igreja de Cristo não precisa de mídia, porque nós somos criados pela fé, nós somos criados pelo Cristo que nos salvou.
e não pelo que a televisão diz, pelo que a internet diz. E que também, acima de tudo, que você possa ter cuidado, porque existem muitas comunidades com nome que diz pregar a palavra de Deus, mas que na verdade estão usurpando a palavra de Deus, estão adulterando a palavra de Deus. E como eu vou saber quais são as erradas? A Bíblia nos mostra. A Bíblia nos ensina. E para aqueles que já estão fazendo parte da igreja, também tem que buscar na palavra de Deus. Nós somos aqueles que olhamos para a Bíblia assim como os bereanos. Quando Paulo pregava, a galera ali que morava naquele lugar chamado Bereia, eles olhavam para as escrituras para ver se o que o Paulo estava falando era verdade. Nós temos que ter esse cuidado também, para saber se o que estão dizendo é de Cristo, se esse é o evangelho de Jesus. Porque existirão diversos evangelhos, diversos Cristos, porém só um salva. Só um nos alcança, só um nos muda, nos transforma. Não é porque a igreja aponta para o erro e diz que é errado que ela está julgando e condenando. Como o Mano Israel repetir aqui a maconha, sei lá, o cigarro simbolicamente aqui expressado, a bebida, o jogo, que é o vício. Ele não está condenando essas pessoas, ele está mostrando que isso não vale a pena. Nós pregamos pela vida, nós pregamos a favor da vida. Então tudo que degrada a vida, a gente mostra que aquilo não presta, aquilo não serve. E as pessoas dizem, mas a igreja não posso fazer nada, eu não posso ir pro baile, eu não posso beber, eu não posso usar droga. É o contrário, a igreja te mostra, a palavra de Deus te mostra que na verdade você não precisa disso. Porque quando você necessita disso, é porque você está preso. E quando você vive a vida sem isso, é porque você é liberto dessas coisas. Então você não necessita disso. Você tem que ser livre, liberto. E lembre-se, nós pregamos que o errado é errado, mas o pecado tem perdão. Porque nós seguimos o que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou, nos ensinou. E por mais que muitas pessoas dissem, Jesus andou com os pecadores. Mas você está achando que Jesus andava com pecador para encher a cara de cachaça e fumar maconha? Não. Jesus andou com os pecadores para dizer, cara, se arrependa, porque o reino de Deus está próximo. Se arrependa dos seus pecados. Todo mundo gosta de falar da mulher adúltera, né, que Jesus não a condenou. Mas Jesus disse para ela parar de pecar. Era preciso parar de pecar. Então, se eu amo muito uma pessoa ou coisas acima de Deus, é pecado. Eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. Se eu odeio meu irmão, se eu odeio as pessoas, é pecado, porque eu tenho que amar meu próximo como a mim mesmo, tá ligado? Então, todas as vezes que um irmão, na sinceridade, na simplicidade, chega para uma pessoa e diz, olha, muda de prática, muda de vida, abandona essas práticas, é porque ele um dia esteve naquela condição e ele sabe como aquilo aprisiona as pessoas e ele sabe como é bom ser liberto disso, como é bom caminhar pelo mundo, caminhar nessa terra, crendo que um dia nós iremos encontrar com o nosso Senhor nas nuvens e viver eternamente com o nosso Deus. Isso é a nossa esperança. Essa é a esperança que a igreja prega, que Jesus está voltando. E ele convida pecadores ao arrependimento. Ele convida pecadores a se tornarem novamente filhos de Deus. Porque só existem duas condições. Ou eu sou filho, ou eu sou inimigo de Deus. Porque por causa do pecado, a Bíblia nos mostra que nós nos tornamos escravos. Só que aí existem os dois lados. Ou eu sou escravo do diabo, sendo inimigo de Deus, ou eu me torno servo, escravo de Deus, me tornando filho. É uma condição muito estranha, por mais contraditório que pareça, é uma servidão que nos torna filho, que nos leva de novo ao encontro de Deus, porque nós somos afastados da presença de Deus. Ou seja, o pecado nos colocou numa posição de servo, mas hoje eu tenho uma condição de ser servo de Deus. E sendo servo, eu me torno novamente filho, sendo como Jesus Cristo é. Essa é a igreja do Senhor. Então vem para a igreja, arrependa-se dos seus pecados e faça parte de uma igreja que seja acolhedora, que prega verdadeiramente o que a Bíblia diz, a palavra de Deus diz. Porque Jesus está voltando e ele vem para buscar
a sua igreja. Então Deus possa abençoar a vida de vocês e que vocês possam ter um encontro com Ele, que vocês receberão no coração aquele que transforma a sua vida e te liberta de todo vício, de todo pecado. Que Deus possa abençoar todos aqueles que necessitam da presença e do amor de Deus e que você possa ter um encontro com Jesus hoje. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Não esqueça de inscrever-se no canal, curtir, comentar, compartilhar, sempre deixando opiniões e sugestões aqui nos comentários, tá bom? Tamo junto, Deus abençoe vocês, a casa é de vocês. Até o próximo vídeo e marcha nos progressos!